Fala, torcedor colorado, tudo bem? Tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o canal Matheus Fernando Repórter. Bom, rapaziada, após o empate colorado diante do Corinthians nesse último sábado pelo Brasileirão, o plantel colorado foi liberado para uns dias de descanso e apenas se representa nessa próxima quinta-feira para preparação para o próximo Clássico Grenal que vai acontecer nesse próximo dia 19 no estádio Beira-Rio pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais um clássico pela frente. Já teve muitos clássicos históricos, principalmente pelo Gauchão, muitos pelo Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, inclusive Libertadores da América. E dessa vez mais um clássico se apresenta para a dupla Grenal. E nessa temporada o Internacional ainda está invicto. Na primeira fase do Gauchão o Inter venceu por 1-0, por 3-2, perdão. E esse por 1-0 foi ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, lá no Couto Pereira, pois o mando era do Grêmio, o Grêmio ainda estava sem arena em função das enchentes. Foi um jogo com o Internacional, vibrou bastante pela vitória. Foi um jogo que o Internacional também foi punido, pois os torcedores jogaram sinalizadores dentro do gramado. O Inter foi punido financeiramente, mas dentro das quatro linhas o Internacional venceu e ainda está 100% na questão do Clássico Grenal nessa temporada. O Inter tenta manter essa invisibilidade, claro que o foco é avançar na tabela de classificação, e para isso o técnico Roger Machado, inclusive, já meio que mais ou menos projetou, até por questões de características, o substituto do Thiago Maia, que vai cobrir suspensão após levar o cartão amarelo, o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians nesse último sábado, e provavelmente vai ser o Bruno Henrique, o substituto de Thiago Maia na segunda função da volância colorada, tendo a expectativa da volta de alguns jogadores, como por exemplo o Fernando, que está se recuperando no DM médico, está entregue ao DM médico ainda para recuperar o seu tornozelo e cumpriu suspensão na partida diante do Corinthians. Ele tomou o terceiro cartão amarelo no jogo ainda passado diante da Vitória Colorada sobre Vitória no estádio Beira-Rio por 3-1, e o Internacional também ainda acompanha a situação do Agostinho Rojo e também de Bruno Tabata, que desfalcou o Internacional de última hora nesse jogo contra o Corinthians por questão em função de uma virose. Então são jogadores que o técnico Roger Machado deve te contar e jogadores que ele não deve ter à disposição. A gente já sabe que Gabriel Mercado só ano que vem. O Ivan ainda está se recuperando da questão do seu joelho, ainda está em fase de recuperação física. Então são aí atletas à disposição e aí não à disposição do técnico Roger Machado. Com esse empate, o Colorado é hoje o sexto colocado, entrou no G6 com 46 pontinhos. O Grêmio, seu adversário, após a vitória sobre o Fortaleza nessa última sexta-feira, deu um salto na tabela de classificação, se ressurgiu no Brasileirão, 11º colocado com 35 pontinhos. É verdade que muitos jogos paralelos, resultados paralelos ajudaram o Internacional, como por exemplo, o empate do Atlético Mineiro diante do Vitória, a vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro por 1-0, a vitória do Cuiabá, surpreendentemente o Cuiabá venceu o São Paulo por 2-0, a vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Bahia, foram resultados que ajudaram o Internacional. Se o Colorado tivesse vencido esse jogo, teria se projetado de forma mais positiva na tabela, mas o empate combinado com alguns resultados deixaram o Internacional, pelo menos nesse momento, no G6, e se apresenta e se avizinha logo lá na frente um Clássico Grenal recheado de novidades, que tem aí o Grêmio com grandes jogadores, com grandes qualidades lá na frente, onde o Internacional tem que tomar cuidado. Bright White, Diego Costa, Soteldo, enfim, são jogadores que o Internacional tem que ficar esperto, é porque o Internacional está com uma zaga bastante desencontrada, tá com uma zaga bastante questão de entrosamento, devendo bastante. Fato é que o Colorado vai para esse Grenal bastante motivado, até porque na questão da Casa Mata Colorado, o técnico Roger Machado ainda não perdeu como treinador do Internacional. Ele, inclusive, comentou na entrevista coletiva, após o empate diante do Corinthians, que esse Clássico Grenal vai ficar escrito no seu livro da vida, por ele ter tido o prazer de marcar a época, já treinando os dois times do estado, aí, o Internacional e o Grêmio. Jogou pelo Grêmio, pelo Fluminense, enfim, jogou contra o Grêmio também, jogou contra o Internacional quando foi jogador, e agora dessa vez podendo marcar a época e tendo chance de treinar as duas equipes, o Internacional e o Grêmio. Avançando um pouco mais nessa pauta,
falando ainda pouco mais do jogo diante do Corinthians, o empate colorado lá na Neoquímica Arena, ficou a bronca na arbitragem comandada por Lucas Paulo Torezin do Paraná. Tanto o Internacional como o Corinthians ficaram na bronca. Teve aquele lance do Kaká que deu um carrinho no tornozelo do Ener Valencia. Se tivesse ficado presa as travas da chuteira do Ener Valencia no gramado, podia ter acontecido algo pior, podia ter quebrado o pé do jogador. E o árbitro Lucas Paulo Torezin apenas deu um cartão amarelo para o Kaká, que na minha visão merecia ter sido pelo menos chamado a cabine do VAR, ter indicado ao árbitro e ter ido no VAR na cabine, ter analisado uma possível expulsão do Kaká, algo que não aconteceu, e o árbitro da partida apenas ficou no cartãozinho amarelo. Teve questão da reclamação por parte do Corinthians, do gol no lado do Roberto, e também o Ramon Dias, técnico do Corinthians, ficou na bronca com bandeirinha, pois no segundo gol colorado ele não viu, não achou que era escanteio, pois foi o que o árbitro da partida e os bandeirinhas assinalaram escanteio para o Internacional, que originou o gol do empate colorado do Ricardo Martins. Então ambas as equipes ficaram na bronca. André Mazzucco, dirigente do Internacional, também ficou bastante na bronca com a arbitragem, reclamou bastante por que o VAR não foi acionado, ou inclusive o VAR não acionou o árbitro da partida para analisar com mais afinco a entrada perigosa do Kaká no Ener Valencia. Então as duas equipes ficaram bastante na bronca com a arbitragem comandada por Lucas Paulo Torezin, também com o pessoal do VAR. Avançando um pouco mais na pauta colorado, eu quero falar dos jovens do Internacional, né? O Colorado tem que voltar a ser aí, né, um grande expoente de venda de jogadores. Faz muito tempo que o Internacional não faz venda de jogadores jovens, faz muito tempo que o Internacional não lança jogadores jovens para a Europa. É verdade, teve uma venda ou outra, mas não digo assim que impactou de forma significativa nos cofres colorados. É verdade que o Internacional comemora bastante ter passado um pouco mais da meta de venda de jogadores ainda na metade dessa temporada, mas eu quero falar com você nessa questão do que o Internacional fez no passado, com o Nilmar, com o Rafael Sobis, com o Alex, enfim, com outros jogadores jovens que marcaram época e levantaram taça com o Internacional, que ajudaram bastante os cofres colorados, e hoje o Internacional, depois de muito tempo, está voltando a dar um pouco mais de atenção para as categorias de base. Hoje a gente tem Gabriel Carvalho, que chama a atenção desde seus 15 anos de idade, inclusive com o Mano Menezes na Casa Mata Colorada. Ele levou o jogador para treinar nos times de cima do Internacional. Não teve muita chance com o técnico Eduardo Cudê, mas com o técnico Roger Machado hoje é o titular incontestável da camisa do meio campo colorado, mesmo jogando fora de posição. Na minha opinião, ele é um jogador que joga mais centralizado como camisa 10, e ele está jogando fora de posição, aberto um pouco mais pela esquerda. Na minha visão, ele tinha que se jogar centralizado, mas é a opção do técnico Roger Machado. Inclusive o Arsenal da Inglaterra já olhou com outros olhos a situação do Gabriel Carvalho, o PSV da Holanda de olho no Ricardo Matias, times da Europa de olho no Gustavo Prado. A gente sabe que tem o Iago Noah para surgir logo mais lá na frente, o Henrique Menck, goleiro do Sub-20 do Internacional, e o Gustavo Prado inclusive foi convocado nessa parada de data FIFA para fazer treinamentos com o time de base da seleção brasileira lá no Rio de Janeiro, na Granja Comari. Então, são jogadores que o Internacional tem que saber trabalhar e voltar a fazer o que fez lá no passado, projetar esses jovens jogadores, fazer caixa e também voltar a conquistar títulos. São duas coisas que o Internacional vem devendo nessas últimas temporadas. Então, acho que esses jogadores que eu citei aqui, jovens jogadores, têm futuro lá na frente para erguer taça e também para fazer com que o Internacional lucre bastante em questão financeira. Então acho que foi válida essas reclamações, tanto de Ramon Dias como por parte do Internacional, desse embate colorado diante do Corinthians nesse último fim de semana. O que tu espera desse próximo Clássico Grenal? Quem tu acha que o técnico Roger Machado vai colocar no lugar do Thiago Maia? Tu acha que o Borré, Rogel e Tabata vão estar à disposição? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!